Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Olá, boa tarde, Telescópio no ar, quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019. A temperatura em nossa cidade é de 25 graus. Você vê aí na sua tela imagens da Estação Fundo Solidário aqui de Itapetininga e no programa de hoje vamos falar de um assunto muito em alta, um tema que tem sido alvo de grandes discussões no Brasil e no mundo. Vamos falar sobre as queimadas na Amazônia. E para este bate-papo recebemos a presença do biólogo Thiago Timo. Ele que já esteve em nossos estúdios vai conversar agora com a gente sobre todas as questões que envolvem a nossa flora e fauna na Amazônia. Fique com a gente, o programa está imperdível. Você sabe que o Telescópio tem como apoiador o Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Para mandar a sua pergunta ou colocação, basta nos ligar pelo telefone que é o 15 3527 8199 ou deixar a sua mensagem no Facebook da TV Itapê. Eu sou o Guto Nunes, fique com a gente, o Telescópio está no ar. Muito bem, Telescópio começando nesta quinta-feira. Hoje o programa está sendo gravado, então você que está acompanhando aqui com a gente pode mandar a sua pergunta assim através do nosso Facebook, mas ela vai ser lida depois, então ela não vai poder ser respondida aqui durante o nosso programa ao vivo, mas nós agradecemos muito você que participa aqui com a gente e fique aqui com a gente para o programa de hoje. Hoje, então, nesta quinta-feira aqui, você já deu uma passadinha aí na feira, já resolveu tudo e agora está aqui com a gente para acompanhar falando de um assunto muito importante que é o assunto da Amazônia. Está aí em todos os noticiários e tudo mais, e para isso nós vamos receber aqui então o biólogo Thiago Timo, ele que eu gostaria mesmo já de receber com muita alegria no programa, agradecer muito a sua presença, Thiago, e perguntar já para você, né, da onde que surgiu o interesse, da onde que surgiu mesmo essa intenção de trabalhar com a biologia? Olha, foi coisa de infância mesmo. Na nossa família sempre teve gente muito ligada a campo e tal, né? Meus avós moraram muito tempo ali próximo ao Carlos Botelho, depois meu pai trabalhava como técnico de mineração, trabalhou muito na Amazônia. Então eu cresci cercado desses assuntos. E também me interessei muito por animais desde muito cedo e acabei seguindo a carreira mais pro lado da conservação, sempre achei muito interessante. E hoje em dia não dá para saber se foi a decisão certa, né? Mas porque é um assunto... Mas, de certa forma, é um assunto que era muito importante hoje, né? Tem pessoas com conhecimento técnico a respeito disso, né? Até para nos orientar no meio de tudo isso. E para você vê assim que ir para o lado da preservação, porque existem outros lados também dentro da própria biologia, né? Sim, a biologia é muito ampla, né? Isso, mas para o lado da preservação, para você vê assim que tem tido muito trabalho nessa área. Trabalho realmente, felizmente, não falta, né? É cada vez mais necessário. O que é muito difícil hoje em dia é a gente conciliar o trabalho técnico-científico com uma tendência de negação da ciência, né? Então, eu estava com o meu irmão mais novo há uns dias atrás no Mato Grosso do Sul, na casa dele, e peguei por acaso um livro do Paul Feyerabend lá na prateleira e falei para ele, puxa, que interessante, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre saberes e conhecimento. Ele falou, não, melhor é a gente voltar atrás, vamos tentar provar que a Terra é redonda, que está mais necessário ultimamente. Existem certas questões que estão nascendo aí que não sabem nem de onde veio, né? São questões que estão voltando, né? Mas que na verdade já deviam estar muito bem resolvidas, né? Enfim, mas é isso aí. Muito interessante. E para falar hoje, eu acho que o assunto especial aqui, eu trouxe até um trechinho aqui de uma matéria que saiu no Globo, né, no jornal o Globo, 25/8 agora, falando então a respeito da Amazônia, né, falando da importância da Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, abriga a maior biodiversidade do planeta, estima que na plataforma brasileira de biodiversidade sugere que 20% das espécies da Terra estão lá. E cerca de 40 mil espécies de planta, 300 espécies de mamíferos, 1.300 espécies de aves, habitando então os 4.196.000 quilômetros quadrados de florestas então, da Amazônia. Qual a importância da Amazônia no mundo hoje,
Em escala global, a gente tem uma floresta tropical altamente produtiva em termos de biomassa vegetal, que é a Amazônia, assim como é a floresta do Congo também, a floresta do Sudeste Asiático, mas a Amazônia em extensão as excede. E o papel dela na captura de carbono da atmosfera é muito importante, porque ao passo que a emissão está aumentando, né, você ainda tem esse mecanismo que, obviamente, não está mais dando tanta conta, a gente já tem grandes mudanças no clima global, mas a Amazônia captura uma grande quantidade de oxigênio e a sequestra na forma de matéria vegetal. Essa matéria vegetal, quando as folhas caem, as árvores morrem, etc., é rapidamente ciclada e reutilizada como mais matéria vegetal. Né? Então, esse grande ralo de carbono, né, captura um excedente muito grande. Na falta da floresta amazônica, nós teríamos uma aceleração muito mais acentuada nas mudanças climáticas. Um outro fator muito importante é que a umidade gerada pela Amazônia viaja pelo continente sul-americano, trazida pelos ventos, e é a grande responsável pelo nosso período chuvoso aqui no Sudeste. E essa umidade ela vem da floresta também, não é só dos rios e tudo mais? Não, é da evapotranspiração da floresta. Isso é muito importante. As plantas soltam vapor de água e outros compostos que auxiliam na aglutinação desse vapor em forma de chuva. Tem compostos que as plantas liberam na sua atividade fotossintética junto com a água, que auxiliam na formação de nuvens, para que essas nuvens venham para chover no centro-oeste e no sudeste. Né? Então a chuva que cai aqui normalmente é uma água que grande parte dela. É claro que há uma contribuição local, regional, sempre. Né? Mas uma grande parte dela, e principalmente esses compostos aglutinadores de chuva, vêm da floresta amazônica. São os conhecidos rios aéreos. Né? O Carlos Nobre, do INPE, né? Do tão demonizado INPE, tem sido discutido agora. É um dos principais responsáveis pelas pesquisas que mostraram a existência desses rios aéreos. Né? Isso é muito interessante. Então, eu perguntei numa escala global, mas numa escala do Brasil, então, de certa forma, a questão das chuvas, a própria questão do clima, muitas vezes de qualidade do ar, essas coisas, tem a ver também com a floresta amazônica? Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Na falta da chuva, por exemplo, você tem uma maior concentração de poluentes. Né? Então, em áreas extremamente poluídas, ou em áreas onde a própria poeira é uma poluição muito grande, como acontece em lugares de plantação de cana muito extensa, etc., que estão na região do Cerrado, aqui no estado de São Paulo mesmo, nós temos, na região centro-oeste paulista, grandes áreas de cana em vegetação que originalmente foi cerrado, em área que originalmente foi vegetada por cerrado, são áreas que enfrentam períodos de seca acentuado. Às vezes não é severa, porque os aquíferos dão conta de manter a vida. Mas nesse período de indisponibilidade hídrica superficial, você tem uma grande quantidade de material particulado sendo levantado por tráfego de caminhão, por vento e etc. Na falta da chuva, mesmo que esporádica, essa poluição é constante e cada vez mais acentuada. Então fica por exemplo, muito ruim, né, para a gente falar do interior, se você for falar da Grande São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, cidades grandes você tem a poluição onde mesmo. Você tem poluição industrial e automobilística. Você tem muito mais problema daí, né? Muito interessante. Agora perguntando, né? Você já esteve lá na Amazônia? Como quer contar um pouquinho da história pessoal? Até para a gente poder entrar na situação da Amazônia hoje, né? Morei 3 anos em Manaus, quando eu fiz o mestrado no INPA. E nesse período eu trabalhei numa região de terra firme, lá ao norte de Manaus, 80 quilômetros mais ou menos ao norte de Manaus, que é numa vicinal da Zona Franca, chama ZF3. Tem um projeto que é uma parceria entre o governo brasileiro e o Instituto Smithsonian dos Estados Unidos, que chama Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais. Eu trabalhei nesse projeto durante esse período, mas eu também, além dessa região, conheci a Reserva Duque, que é no norte ao norte do município de Manaus, encostadinho.
Eu fiquei durante 2 cursos de vários dias de campo na Reserva Duque, conheci o Lago Janauacá, conheci Tefé, Mamirauá, Codajás, Coari, Itacoatiara, a Madeireira 1000, que fica em Itacoatiara, que é um manejo seletivo de corte com FSC, com selo verde. Conheci a Ilha de Marajó, conheci Presidente Figueiredo, que é um centro de endemismo de ave, um relevo de exceção ali a norte de Manaus, que tem uns testemunhos do escudo das Guianas. Conheci a Navilhanas, então eu viajei um pouquinho. Conheceu bastante. Ele é um lugar muito extenso, né? Absurdo, muito grande. Quando eu falo esses lugares onde eu estive para você, eu tenho até vergonha, porque eu tenho colegas que moraram lá e que conheceram muito mais. Né? Então, assim, o que eu conheci é uma porcentagem mínima da Amazônia. A Amazônia é enorme e você tem muitas Amazônias, né? Você tem... Dentro da Amazônia, em termos de diversidade de vegetação, você tem a floresta de terra firme, tem as florestas de várzea, de igapó, que é nas Águas Pretas, você tem as campinas, campinaranas, tem cerrado dentro da Amazônia, tem campo no norte, como em Roraima, por exemplo. Você tem um tipo de floresta de terra firme e de várzea na Amazônia Oriental, que é próximo do litoral, Pará, Amapá, etc. Outra coisa na Amazônia Central, outra completamente diferente na Ocidental. Então a Amazônia por si só é um mundo, né? E que para nós é completamente desconhecido. A gente lá é forasteiro por completo, né? Né? Nossa, muito interessante. E qual que é, a seu ver, assim, a situação da Amazônia hoje? Essas denúncias que têm sido feitas, qual que é a importância de tudo isso para o pessoal poder entender um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais? A situação atual da Amazônia é reflexo da atual política ambiental do nosso presente governo. Né? Ela enfrenta uma aceleração de degradação ilegal, que é reflexo de recados dados, assim, de forma não tão velada, mas de recados dados pelo próprio governo federal e pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, e também de um cerceamento da ação dos órgãos públicos de meio ambiente e socioambientais na fiscalização, na coerção de crimes ambientais ali na região. Se na história do Ministério do Meio Ambiente, ele já é o ministério que tem menos recursos na União, que recebe menos recursos da União, nos últimos anos, e isso não é uma característica única desse governo, já vem diminuindo no decorrer do tempo, né, desde a redemocratização, né? Quando surge o Ministério do Meio Ambiente, logo depois surge o Ministério do Meio Ambiente, ele vem diminuindo os recursos. Ele surgiu com uma certa verba relativa que hoje é muito menor. Hoje é muito menor. E ele vem diminuindo bastante. Vem perdendo força também. Eu acredito que essa caixa de Pandora tenha sido escancarada de vez com a reforma do Código Florestal em 2012, por exemplo, né? Que foi aprovada em 2012, mas já vinha ali desde 2008, 2009, sendo discutida. 2012 era o governo da presidente Dilma. O governo da presidente Dilma. O Código Florestal foi modificado sob a coordenação do Aldo Rebelo, com o apoio da Cátia Abreu, inclusive do Blair Maggi na época, que daqui a pouco eu vou voltar neles, porque o caso deles é muito interessante. Sob a relatoria do Aldo Rebelo, foi modificado o Código Florestal. Aquele recado foi um recado de anistia para desmatamento, e desde então o desmatamento vai aumentando. Mas nunca aumentou na taxa que aumentou agora. Ah, sim. Né? Eu estava lendo hoje na Folha do ano passado do mesmo período do ano passado para esse período, a comparação feita pelos órgãos oficiais, só no estado do Pará, se eu não me engano, para o município de Altamira, o aumento foi de 400 e alguma coisa %. Olha só. Para o município de São Félix do Xingu,
foi de 750 e pouco por cento. São Félix está em quarto entre os municípios que mais desmataram esse ano. Altamira está em primeiro. Então, assim, é uma taxa meio elevada, meio gritante. Né? O governo e o Ministério colocam sempre que já houve desmatamentos maiores na Amazônia. Houve, sem dúvida. Na década de 80 e 90, 1995 é um ano recorde, por exemplo. Mas nunca o aumento foi tão drástico e tão rápido. Ele sempre foi mais gradativo. O que isso nos sinaliza, de forma bem clara, é que há uma segurança por parte de um setor da população, de um setor, né, que não pode ser ignorado, mas também não pode ser visto como inócuo ou inimputável, que ele pode fazer o que ele quiser, de certa forma. Exatamente. Que se sentiu completamente à vontade para partir para a devastação completa mesmo. Né? Há indícios que apareceram no Correio, um jornal regional do Pará, se eu não me engano, do município de um desses dois municípios, ou São Félix ou Altamira, que também tem uma outra crise ali na região, a qual nós vamos falar depois, porque ela tem consequências importantes para essa crise da Amazônia, na crise ambiental brasileira de forma geral. Mas esse jornal publicou uma convocação dos produtores rurais da região para... É claro que a gente falar os produtores rurais, a gente não está generalizando, dizendo que todo produtor rural lá da região tem essa mesma orientação. Mas para os que estavam ávidos por tomar esse tipo de atitude, houve uma convocação para o Dia do Fogo, que seria um dia em que eles colocariam fogo nas matas de suas propriedades, ou não, aí eu não sei detalhar bem essa nuance, mas para mostrar para a Presidência da República que eles queriam trabalhar, que eles queriam, e a maneira deles trabalharem, segundo os próprios, é abrir com fogo para implantar pasto. Bom, o recado está dado, o recado chegou na cidade de São Paulo, né? Nós conseguimos ver, escurecer, ficar noite às 4 horas da tarde. Eu estava em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, eu via nuvem de fumaça e sabia que não era um fenômeno climático, pelo menos que eu já conhecesse. Eu vi que era alguma coisa diferente que estava acontecendo. Aí eu fui me informar, professores, colegas e tal, me contaram o que estava acontecendo, mandaram imagens de satélite, a gente teve uma ideia qual era o problema no momento. Né? E a gente vai colocar, nós temos algumas imagens aqui agora, o pessoal que puder colocar aqui um pouquinho pra gente a respeito do fogo e tudo mais. Vou colocar aqui algumas imagens aqui das queimadas e tudo mais, algumas imagens na internet, se puder ir passando pra gente. Que nós vamos vendo mesmo, ó, que nem... Mas essas regiões, assim, elas são regiões de mata nativa ainda? Ah, sim, sem dúvida. Isso. Não necessariamente as matas são algumas matas com certeza que estão sendo atingidas, não necessariamente são primárias, é claro, já foram mexidas. Mas você pode ver, teve uma imagem que já passou. De volta. Opa, não, acho que voltou na primeira. Essa imagem. Você vê que tem um ramal, né, uma estrada passando. Esse é normalmente o modus operandi. Você vai lá, abre uma estrada e ao redor dessa estrada vai desmatando. Esse fenômeno se chama espinha de peixe. Ele vai abrindo uma espinha de peixe em volta das estradas, é o padrão normal de desmatamento na Amazônia. Entendi. É assim que essa maneira dessa maneira você entra em unidade de conservação, em terra indígena, enfim, né, em terra devoluta, em área da União. E é mais ou menos assim que acontece. Esses ramais normalmente levam a áreas clandestinas de garimpo e a fazendas que estão sendo abertas. E isso é o primeiro passo para grilagem, posse indevida de terras. Né? Depois que você colocou fogo, que você ocupou, muito dificilmente o Ministério Público consegue tirar da região. Né? Ele acaba de vez em quando a pessoa se apossando da terra. Exato.
Exato. Aí nós temos mais imagens aqui da... E o principal interesse, para que a gente não se engane, né, econômico, não está na produção agrícola ou pecuária. Olha só, isso é muito interessante. Veja bem, nós temos tecnologia e temos fôlego para produzir 4 ou 5 vezes o que nós já produzimos em termos de soja e carne. Só para falar das duas principais commodities agropecuárias do país. Por muitos motivos, falta de interesse político, falta de vontade política e problemas de infraestrutura, essa tecnologia não chega a todas as regiões produtoras. E por uma questão de oportunismo, novas terras são abertas o tempo inteiro, mas esse oportunismo está muito mais ligado à especulação imobiliária do que à própria produção em si. Ah, entendi. Tá? Então, depois que você abriu e tem posse, a terra dá lucro para vender. A produção de gado e de soja não acrescenta assim de forma substancial ao que já é produzido e já é competitivo em escala global. Nós somos grandes produtores, né? Com a absorção de tecnologias que nós mesmos desenvolvemos, nós temos a Embrapa aí para né, nos suprir disso e nos supre de maneira excelente, nós não precisamos derrubar uma árvore a mais para aumentar a produção, muito pelo contrário, nós diminuiríamos a área ocupada por soja e gado no país se nós aplicássemos a toda a área produtiva a todas as empresas que produzem carne e soja, as tecnologias que já existem para aumentar a produção. E, Tiago, assim, que nem quando nós vemos, vamos colocar fogo em tudo. A gente sempre aprendeu na escola e tudo mais, que colocar fogo, ele ajuda de certo modo, mas ele também destrói o solo, ele destrói outras coisas e tudo mais, e isso é ruim para uma plantação. Isso é ruim para outras coisas. Então essa terra, ela fica de certa forma até inutilizada depois e tudo mais. Qual que seria a intenção, então, de colocar? É simplesmente abrir uma área para se vender mesmo? Exatamente. A princípio você abre a área, coloca o gado dentro. Plantou pasto, colocou o gado, a área é tua, considerada sua dali para diante, porque a gente tem que lembrar como é que funciona o poder no nosso país, né? Lideranças locais e regionais têm uma grande influência no Executivo e no Legislativo Federal. Porque esses apoios locais e regionais que formam a base do governo e dos nossos parlamentos, né, das nossas casas parlamentares. Quando essas lideranças locais apoiam, ou elas mesmas são proprietários de terra regional e localmente, né? O interesse desses caras, ao invés, funciona mais ou menos como mineração e hidrelétrica em grande escala. Quando você cria uma grande mineração, você já ganhou o dinheiro dela. Você fez um vultoso empréstimo do BNDES, financiou a construção e tal, e tudo o que você ganharia com a produção estimada até daqui a 30 anos, pelo tempo de vida da sua cava. Rico não paga empréstimo no Brasil, a gente sabe disso. Né? Quem paga conta é pobre. Né? Então esse dinheiro está ganho. Por isso que você vê uma hidrelétrica de grande porte aí, depois o pessoal fala, ela não produz 10% da energia programada. Por quê? Porque ninguém está nem aí que ela produza. Eles não vão ganhar dinheiro com isso, eles já ganharam. Eles já ganharam, entendeu? Então, com a pecuária e a agricultura, nesse caso funciona da mesma coisa. A pecuária e a agricultura são um paliativo, uma desculpa para você ocupar a terra. Você vai ganhar o dinheiro com a terra. Entendeu? É a terra que vale. E nós voltamos já para falar aqui a respeito um pouco mais ainda da Amazônia, mas antes nós vamos um recado rapidinho da WFNet para vocês. WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$ 69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite. WFNet, Itapetininga. Muito bem, estamos aqui com o Tiago Timo, ele que é biólogo, falando a respeito desse assunto tão importante aí e que ainda bem tem sido alvo de muita discussão aqui no Brasil, que é a questão das queimadas, do desmatamento dentro da nossa Amazônia, né? E falando a respeito disso, eu estava vendo até se puder explicar um pouquinho pro pessoal,
que existe a possibilidade de se haver um fogo, vamos dizer assim, que acontece acidentalmente, pelo clima, pelo sol e tudo mais. Mas um especialista que eu estava vendo, ele falava que na Amazônia isso é quase impossível, devido às situações lá. Então, esse fogo que tem acontecido, normalmente é um fogo mesmo que foi colocado lá de maneira Sim, sem dúvida. Esse fogo que está ocorrendo, normalmente ele saiu, não é que ele saiu do controle, ele já foi, nesse caso que nós estamos vendo agora, ele foi posto para sair do controle. Né? E a gente tem que fazer uma distinção muito grande no uso de fogo na Amazônia, porque você tem populações tradicionais, indígenas e etc., que usam o fogo para fazer a agricultura de coivara. A agricultura de coivara é localizada, tem pequeníssima escala e é absorvida pela dinâmica da floresta. Certo? Nessa utilização tradicional da floresta por povos, por populações diminutas que ali ocupam hoje em dia, né? Esse fogo que nós estamos vendo agora, normalmente ele é resultado da limpeza de onde já foi passado o correntão. Então você já foi derrubou, as árvores. Primeiro se chega com o ramal, como a gente viu na imagem, tira-se a madeira interessante, comercialmente, esquenta-se ou vende-se no mercado negro, como quer que seja, mas é uma madeira ilegal, porque é de uma área que não era sua, que não tinha plano de manejo. Então você já esquentou, etc., já comercializou. O que não é mais interessante, passa-se o correntão. São 2 tratores de esteira grandes, com uma corrente pesadíssima de ferro ligada entre eles, que vai derrubando a mata. Deitada a mata, você espera uns dias, de preferência na seca, isso é realizado na época de seca, porque seria essa época agora de inverno época que nós aqui, estamos, isso, que lá é conhecido como verão, porque é a época mais quente. E a vegetação derrubada perde água, fica mais fácil de entrar em combustão, e daí é posto fogo para você limpar o terreno e entrar com o plantio de pasto. Né? Então, essa é a sequência utilizada normalmente, né? Então esse fogo que nós estamos vendo agora é resultado sim de ação criminosa e, pelo visto, a intensidade dele, não só na Amazônia, a gente teve focos também no Paraguai, na Bolívia, Mato Grosso do Sul, né? Até próximo da Ilha do Bananal, no estado de São Paulo, teve queimadas, né? Dentro do estado de São Paulo houve queimadas também, mas esse fogo, principalmente na Amazônia e na floresta chiquitana, que é uma região da Bolívia, do Paraguai e do Brasil, entre Bolívia, Paraguai e Brasil, é uma floresta seca muito importante, que é a última restante das florestas da região do Chaco, né, do Chaco boliviano, foi orquestrada, pelo jeito, foi combinada e foi feita como forma de um protesto mesmo de quem pretende utilizar a terra de uma forma não prevista constitucionalmente. Né? Então, por nenhum país, creio eu, aqui na região. Né? Eu acho que no acordo do Mercosul, onde estão Bolívia, Paraguai também, há um consenso de que você não pode sair derrubando tudo sem licença. E assim, até falando assim, só para deixar bem claro, de certa forma, esse fogo natural, vamos dizer assim, que acontecesse de uma maneira espontânea, ele não poderia ocorrer lá, a seu ver, assim, de biólogo, assim. É muito difícil de pegar fogo nessas regiões úmidas da Amazônia. Tão né? úmidas dessa maneira. É muito complicado. Mesmo na época seca, a floresta amazônica ainda é uma floresta que tem uma umidade muito grande. A época seca da Amazônia significa que não chove todo dia, mas não que não chove mais. Sim. Você tem chuvas localizadas, esporádicas e muito frequentes na Amazônia, mesmo durante a época seca. Raras são as regiões que ficam completamente sem chuva. E se não fosse um lugar já devastado, possivelmente a chuva que tem já apagaria tranquilo, não daria tanto problema. Provavelmente. Mas como já é um lugar que está seco... tem muito combustível e está havendo um período seco também, né? É muito comum que a gente vê muito na região, por exemplo, que pegue fogo em algumas áreas por causa de bituca de cigarro em beira de estrada, vidro que refrata a luz e põe fogo numa área de vegetação abandonada e tal. Mas o fogo normalmente começa para limpeza de terreno, né? E é ateado para limpeza de terreno.
O grande problema é isso atingiu proporções tão maiores porque, não coincidentemente, o Brasil também abriu mão do Fundo Amazônia, né? E, ao contrário do que é dito largamente pelo Bolsonaro e apoiadores, o Fundo Amazônia não ia para ONGs, ele ia para o governo, e esse dinheiro era aproveitado no combate a incêndios da Amazônia. Isso é muito interessante, a gente vai falar mais um pouquinho disso, mas fica aqui no ar, então, para falar a respeito dessa conversa, né? As ONGs são culpadas nisso tudo, da onde está vindo esse dinheiro e tudo mais, nós vamos falar a respeito disso logo agora, depois do nosso intervalo, é menos de 1 minuto, fique aqui com a gente. Olá, estou aqui para comunicar que nosso programa tem um novo horário. Assista o Universo do Bem toda sexta-feira, às 10h30 da noite. Olá, estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um programa delicioso com receitas gostosas. Aguardo você, Fofi. Um beijinho. Muito bem, Telescópio de volta, trazendo para você as discussões que agitam aqui a nossa região e também todo o Brasil, né? Hoje falando a respeito dessa questão das queimadas na Amazônia, ou seja, aquilo que nós temos visto aí nos noticiários e tudo mais, desse aparente descontrole aí que está havendo na questão das queimadas no nosso meio ambiente. Para isso nós estamos aqui com o Thiago Timo, ele que é biólogo, está falando um pouquinho com a gente. O programa está muito legal. Se você não acompanhou a primeira parte do programa, pode entrar aí no facebook.com/TV Itapê, assistir ao nosso programa que vai estar na íntegra para você. O programa de hoje está sendo gravado, então se você mandar as suas mensagens, nós não vamos poder interagir com você ao vivo, mas nós estaremos sempre aí lendo seus comentários. Muito obrigado, eu agradeço desde já. E Thiago, nós terminamos o primeiro bloco aqui com você entrando num assunto que tem sido muito polêmico, né? Que é a questão das ONGs, do Fundo Amazônia e tudo mais. Se você puder explicar um pouquinho a respeito disso, como funciona tudo isso pro pessoal. O Fundo Amazônia é uma verba que era administrado pelo governo federal e que vinha da Alemanha e da Noruega. A Noruega é o principal financiador desse fundo. Esse fundo era utilizado, distribuído de uma... Eu não tenho assim, informação de quais as proporções, mas uma parte ia para o IBAMA, uma parte para o ICMBio, uma parte para os governos estaduais, para as secretarias estaduais de meio ambiente da Amazônia Legal. E uma boa parte desse fundo era voltada para o combate e prevenção de incêndios na floresta da Amazônia, de incêndios criminosos, e para a proteção contra o desmatamento de forma geral. Muito desse fundo ia também para ações sociais, socioambientais, como fomento da indústria do açaí, do babaçu, de produtos... produtos naturais não madeireiros, produtos florestais não madeireiros, né? E agricultura familiar e etc., que mantivesse uma produção sustentável, né? E dando alternativa de produção para essas populações tradicionais. Mas o Brasil abriu mão desse fundo recentemente, por conta de deslizes e tropeços diplomáticos, a gente perdeu o Fundo Amazônia, né? E boa parte dos corpos de bombeiro mesmo não estão recebendo recursos para combater os incêndios, né? O que ia disso para as ONGs era uma parte irrisória, porque a maioria das organizações não governamentais que atuam tanto na Amazônia como no Nordeste, ao contrário do que disse um dia desses um ministro, que agora não me recordo quem foi, que falou que a gente vê muita ONG na Amazônia e muito pouca no Nordeste. É justamente o contrário, você tem mais ONGs atuando no Nordeste do que na Amazônia. Na Amazônia está na casa de 90 mil ONGs, no Nordeste você tem 200 mil e poucas, né? Então, essas ONGs são mantidas por arrecadação, né?
por recursos, não recursos próprios exatamente, mas recursos levantados por elas mesmas. Muito pouco desses recursos vem do governo federal. E essa verba passa primeiro pelo governo federal e depois é distribuída, passava primeiro pelo governo federal e Não depois chegava era dinheiro diretamente nas ONGs? Não. E as ONGs, para receberem recurso do governo federal, precisam passar por um processo longo, custoso, e que acaba cedendo recurso apenas para quem está muito bem capacitado e muito bem colocado já. Não é você ir abrindo uma organização não governamental que imediatamente você tem recurso público. Não é assim que funciona, né? As ONGs são demonizadas pelo seguinte: como elas são organizações normalmente que começam em países estrangeiros, onde essas ideias e ideais já estão mais solidificados, mais sedimentados na sociedade, então daí elas são um ótimo bode expiatório quando você quer pregar um discurso ultranacionalista e de protecionismo e tal, né? Que hoje em dia já não, assim, só pega bem se você não souber separar bem a informação, né? Se você não souber interpretar bem o que você está vendo, o que você está lendo, né? ONG que tenta tirar a soberania nacional é uma coisa meio, né, de filme do Chuck Norris, da década de 80, né? Não combina bem com o nível de conhecimento que nós temos hoje, né? Eu não me lembro do Greenpeace tentar dar golpe de Estado em país nenhum, eu não me lembro do WWF tentar dar golpe de Estado em país nenhum, nem de internacionalizar nenhum território de país nenhum. O que eles fazem é campanha e fomentam conservação e tentam mostrar alternativas. ONGs são muito importantes para os governos, porque nenhum governo do mundo, por mais desenvolvido que seja o país, consegue atuar em todas as áreas e nem alcançar a todas as brechas que existem no tecido social. As ONGs trazem para os governos, trazem a público problemas que muitas vezes não são vistos ou são deixados de lado por uma determinada agenda específica. Né? Quando o nosso presidente fala contra as ONGs, ele procura um bode expiatório que deixe uma brecha aberta, um espaço aberto, para que quem age dessa forma criminosa, como estão agindo agora esses grileiros na Amazônia, tão à vontade, tenha mais espaço para agir. É porque assim, tanto o ministro Ricardo Salles quanto o próprio presidente, eles em falas a respeito disso, o Ricardo Salles, ele sobrevoou uma área lá, tudo, e ele falou, não, fica claro que são criminosos, são eventos criminosos e tudo mais. Eles têm essa fala, mas para vocês isso serve até para encobrir o trabalho de quem está realizando mesmo essa questão errada, mesmo eles dizendo isso abertamente? Eu não acho que sirva para encobrir. O momento agora está muito difícil de se encobrir o que está acontecendo, né? É uma poeira que foi tentado varrer para debaixo do tapete, só que o tapete tem a barra curta nesse caso, né? Era muita poeira para pouco tapete. Era muita poeira para pouco tapete, né? Não teve como esconder, né? Agora a gente tenta ficar achando bode expiatório, porque essa é uma estratégia muito simples. Quando você não quer resolver o problema, põe a culpa em alguém. É fácil. Aí você arruma uma briga e o problema você põe de lado. Né? Como esse é um problema que passa por uma base de apoio do governo, que é o produtor rural que não aceita o Código Florestal, mesmo tendo sido alterado para adequá-lo à sua vontade, que é o produtor rural que é um setor do mercado que quer o lucro a qualquer custo, né? Então você tem que fazer essas manobras e distorcer a realidade e soltar mentiras constantes e tal, para você desviar a atenção, né? Então essa é uma estratégia muito comum e não é nova, né? Mas assim, usada segundo... em toda ditadura, em todo fascismo, em toda, né? Sempre foi a tônica de um governo populista de direita. Né? Sempre... Mas, assim, até falando a respeito da... Você falou que existia essa verba do Fundo da Amazônia e tudo mais para os combates e tudo mais. Sim. Só que assim,
era um problema que existia mesmo com essa verba, mesmo com tudo isso acontecendo Sem e tudo dúvida. mais. Nunca foi resolvido, de certa forma, o problema. Considere que a Amazônia é gigantesca e o Ministério do Meio Ambiente, que é o responsável pela fiscalização e pela coerção desses, junto à Polícia Federal, Força Nacional, Polícia Militar, são responsáveis pela coerção desse tipo de atividade, né, de atividades legais no setor ambiental. Na Amazônia não chega, né, não se chega com facilidade a muitas regiões e o Ministério do Meio Ambiente é um dos que menos recebe verba da União. Então já era claudicante nesse aspecto. Com os recentes cortes e os recentes cerceamentos, né, agora o IBAMA tem que avisar antes de uma fiscalização, é a mesma coisa que a Polícia Civil desse telefonema para a boca de fumo antes da Polícia Militar ir lá dar uma batida. Né? Você está avisando o bandido para dar tempo dele correr. Né? O equipamento que for apreendido, se não puder ser tirado, não pode mais ser destruído. Ou seja, você vai lá, aplica uma multa para o cara, mas deixa ele voltar e continuar fazendo a mesma coisa, que essa multa ele paga em 2 tempos. Né? Então você vai comendo pelas beiradas, né? Hoje não é tão mais pelas beiradas, as garfadas as colheradas são mais no meio, né? Ficou bem descarado. Então você vai criando esse tipo de entrave à atuação dos órgãos públicos, e isso vai ficando muito mais acentuado. Agora, o problema das queimadas e do desmatamento sempre aconteceu. São terras indígenas, unidades de conservação, áreas de proteção ambiental e etc., ou terras da União, que estão lá cobertas por mata. Né? Se você não tem uma fiscalização eficaz, se você não tem uma forma de detectar em tempo real e parar o cara que está indo fazer isso, é óbvio que vai haver grandes interesses, porque depois de sua, é uma terra que você teve um custo, apesar do custo de operação para um desmatamento, ainda ser proibitivo para uma boa parte da população, para quem tem recurso para tanto, é muito interessante. Fica muito barato. Fica muito barato. Porque você o preço do imóvel, você não tem. Ele passa a ser seu porque você entrou. Muito interessante. Né? E falando até você, quando você estava a respeito das ONGs aqui, né? Isso é bom a gente trazer aqui, porque foi um desenrolar dessa história e tudo mais. Você falou a questão da internacionalização, que as ONGs não buscavam essas coisas, mas o presidente francês, né, ele acabou até usando mesmo essa palavra e tudo mais. E a seu ver, isso é algo pensável para a Amazônia brasileira? E tudo mais? Veja, nós temos um momento de tensão entre o presidente Emmanuel Macron e o presidente Jair Bolsonaro, já desde da negativa do Brasil em sediar a COP25. Além do que, isso foi resultado da sinalização do governo Bolsonaro em sair do Pacto de Paris, né, do Acordo de Paris. Isso pegou muito mal com o Macron não gostou, mas é claro que o Macron ele está caindo nas pesquisas, né? Ele quis tomar uma dianteira ali. Ele quer ter um protagonismo internacional num momento que é muito importante para ele. Ele também não está bem. Então ele precisa ter um protagonismo, fazer um pouquinho de bravata com um pouco mais de elegância, mas também um pouquinho de bravata por parte dele. De toda forma, foi oferecido um recurso. Num momento em que nós estamos sendo julgados para ser fechado um pacto entre a União Europeia e o Mercosul. Se a gente não aceita esse recurso, a gente entra num checkmate. Vai ser difícil sair. Não tem rock que tire a gente desse checkmate. Então, se você é oferecido um recurso por parte dos seus avaliadores para entrar num pacto de tamanha importância, e você não aceita, não pega bem. Mas é uma sinuca de bico. É uma sinuca de bico. Em termos de soberania nacional, o que o Macron propôs, apesar de ser capcioso em termos de discurso, não deixou brecha para
soberania nacional, na verdade. Ele propôs um Estatuto Internacional de Proteção da Amazônia. É um estatuto de responsabilidades de todas as nações que gozam dos benefícios climáticos da Amazônia em relação à Amazônia. Isso engessaria o desenvolvimento do Brasil? Não, de forma alguma. Nem tiraria a nossa soberania sobre o território, de forma nenhuma. Mas é óbvio que a maneira como ele colocou, o discurso dele foi para dar essa cutucada, para criar esse embaraço. Isso é mais do que óbvio. Né? Isso, tanto que assim, até, de certa forma, pelas notícias que nós vamos vendo, até alguns outros líderes próprios do G7 e tudo mais, que acabaram até se alinhando com o presidente Bolsonaro. Angela Merkel foi uma que foi contra a coisa colocada dessa maneira. Ela colocou que não se poderia ofender a soberania nacional brasileira. O primeiro-ministro inglês mesmo. O primeiro-ministro inglês. Ele até ofereceu e parece que vai aceitar agora. Aceitou. Né, o próprio recurso oferecido pelo Macron está sendo aceito. O Bolsonaro tirou aquela cláusula absurda do Macron pedir desculpa não sei do que para ele, né? Já que foi ele que ofendeu a esposa do cara, né? Né? Foi uma coisa assim, né? Ele tem que pedir desculpa para eu aceitar. Desculpa do que? O que ele fez? Eu acho que seria mais nessa casada da internacionalização. Me chamou de mentiroso. Puxa vida, mas veste a carapuça, né? Eu sempre fui da opinião que a gente pode fazer o que quer, mas a gente tem que assumir, né? A gente pode fazer o que quer. Eu fui educado em colégio aqui do município, junto do pessoal, né, mais elitizado da cidade, e eu via as crianças fazendo o que elas queriam. Né? E eu achava um absurdo que essas crianças, depois, na hora de responder pelo que elas tinham feito, não admitissem que elas tinham feito o que elas tinham feito, afinal elas queriam fazer. Né? Então, se você foi lá e derrubou o pote, fala, fui eu que derrubei o pote. Então, assim, ele se ofender de ser chamado de mentiroso, mas ele mente o tempo todo mesmo. Nosso governo volta mais atrás do que o ioiô na mão de um acometido por Parkinson. Então, né, a gente tem o ministério do voltei atrás, né, praticamente, anunciando todo dia a volta atrás em uma medida, a volta atrás em alguma coisa que foi dita. Então, eu acho assim, chamou de mentiroso, beleza, você está mentindo porque você está bem pago para mentir, todo mundo sabe disso. Então, mente. Mas quando te chamarem de mentiroso, fica de boa. Esse não é um grande problema, né? Então... E nós vamos continuar falando ainda desse assunto aqui com o Thiago Tinho, biólogo aqui da nossa cidade. Mas antes nós vamos para um recadinho rapidinho aqui para você da Comercial Lima, uma empresa de Itapetininga. Comercial Lima começou no ano de 2010 com muito trabalho e dedicação no ramo dos parafusos. Mas agora também tem aí as ferragens para marcenaria, forro e também a colocação de PVC e chapas de MDF, sempre com qualidade e melhor custo-benefício. A Comercial Lima fica na Avenida 5 de Novembro, 183, ali na Vila Nastre. O telefone lá é o 15 3271 8411 e também 15 3272 4898. Dá uma passadinha lá na Comercial Lima. Muito bem, e falando ainda a respeito do governo francês, né? Porque depois disso, o que acontece? O governo francês ele mexeu com o povo brasileiro e o povo que gosta muito de falar e fazer, procurar e não sei o quê. E eu estava vendo agora na internet uma notícia que o pessoal traduziu, né, de um jornal francês mesmo, de uma ONG que ela olha para as multinacionais e tudo mais, vai acompanhando o trabalho, onde ela estava reclamando que o governo francês tinha liberado permissão de exploração na Guiana Francesa, ali na parte amazônica deles lá, de 3.000 quilômetros quadrados e tudo mais, e que lá já estava quase que se acabando lá a parte. Era um governo que explorava muito, permitia muita exploração nesses lugares. Aí ele falava, mas e agora o que ele quer mandar aqui na nossa Amazônia, sendo que lá ele manda explorar tudo e tudo Veja, mais. esse é um problema que não acomete só a França nesse aspecto. A Noruega também tem sérios problemas ambientais, explora como muito acertadamente se diz, explora petróleo no Ártico. Né? A Suécia e a Noruega têm tradição de exportar lixo. Né? Eles vendem, o pessoal fala, puxa, a Noruega e a Suécia têm uma baixíssima produção de lixo e tal. Tem mesmo, eles exportam para países pobres que estão, que em troca de dinheiro mesmo, compram lixo norueguês. Às vezes acontece com os Estados Unidos, como a gente viu
há um tempo atrás, Manila devolvendo uma quantidade enorme de lixo norte-americano, de plástico norte-americano. A desculpa é que isso será reciclado nesses países, mas a verdade é que é uma exportação de lixo. Isso acontece com transformar os países num lixão. É como se você estivesse comprando um lixão em outro país, de certa forma. Oficialmente não, mas na prática é isso que acontece. A gente tem que separar uma coisa da outra, não inocentemente, né? Mas usar uma determinada malícia que a gente já tem, dada a nossa formação e idade, etc., para ver que os setores não são exatamente os mesmos. Quem faz isso nesses países, apesar de contar com membros em parlamentos e etc., é equivalente a quem bota fogo na Amazônia aqui. Entendeu? Então são setores que a agenda política desses países combate muito fortemente. A depender da orientação do atual governo e etc. Hoje em dia nós temos um grande problema mundial que a Noruega é um dos países. Noruega, Polônia, Hungria, Turquia, Itália, Brasil está entre eles, Estados Unidos, tem governos de direita, dessa direita bem retrógrada, bem antiquada, bem, como é que eu diria, bem patética nos moldes Mussolini, assim, né? Então, essa direita falastrona, terrível, né? Não estou falando que eu estou a favor da direita ou da esquerda, etc., apesar de, quando a gente tem um pouco de humanismo, não dá para andar, né, pelo caminho da direita de jeito nenhum. Mas, enfim, quando esses governos estão no controle, isso foge um pouco da pauta governamental. Mas esses governos têm uma pauta que é extremamente cuidadosa com esse tipo de coisa. É claro que isso acontece, mas você tem que dar as devidas proporções, né? E o cuidado que é tomado com esses danos. Uma outra coisa muito importante da gente lembrar é que esses governos têm as suas produções em países que cabem várias vezes dentro do nosso território. Enquanto nós temos um vastíssimo território à nossa disposição e riquezas que eles nunca vão ter. A não ser que um dia a gente resolva mudar de endereço com eles, porque, né, a gente é privilegiadíssimo em termos de recursos. E os nossos recursos não se restringem, como é no caso de muitos países, como alguns países do Oriente Médio, por exemplo, que o único recurso que eles têm é mineral e é petróleo, que hoje já está ficando ultrapassado. Você já tem uma preferência, pelo menos filosófica, por energias limpas. Né? Nós temos recursos florestais não madeireiros, que são recursos que precisam da floresta em pé, né? Que movem uma economia pujante mundialmente, né? Que passa pela indústria farmacêutica, passa pela prospecção farmacêutica, que é muito importante, passa pela indústria de cosméticos, passa pela indústria, dentro da indústria de cosméticos, muito importante a indústria de perfumes, né? Você tem recursos alimentares os mais variados, né? O açaí é um deles. Se você for para qualquer região, qualquer cidade da região norte, você vai encontrar populações inteiras que dependem diretamente da produção de açaí. E o açaí não é produzido em floresta degradada, nem em floresta derrubada, né? O babaçu e tantas outras palmeiras, tantos outros frutos, e etc. O boticário, a Natura, a Avon, são indústrias que investem pesado na Amazônia. O próprio Guaraná, né? A madeira, quando bem manejada, pode ser utilizada de forma sustentável, né? O pescado, e por aí vai. Você não precisa passar a explorar nióbio, por exemplo, que é uma coisa que é importante mundialmente no mercado e etc., mas que não é tão largamente
necessária como às vezes se coloca. Mas se eu ver assim uma exploração de minerais mesmo mais profunda e tudo mais, ela não traria mais benefícios para a região, seria algo pior para a região. De forma alguma. Mesmo trazendo mais dinheiro, talvez. Basta você ver o quanto a Vale gasta em Carajás com um projeto ambiental. Né? Para produzir o ferro que é produzido em Carajás, a Vale tem um custo gigantesco com um projeto ambiental, ainda que isso seja uma parte irrisória do lucro dela. Eu tenho certeza que os acionistas veem isso com grande preocupação. Uma parte do licenciamento ambiental é você pesar o custo ambiental que você vai ter e o custo financeiro mesmo que você vai ter com as reparações e mitigações ambientais contra o lucro que você vai ter com a sua exploração, transformação, o que quer que seja. Né? Muitas vezes isso é inviável. No Brasil, a gente que trabalha com licenciamento costuma dizer que não existe opção zero. No Brasil, se você falou que você vai fazer, você faz. Não interessa você chegar lá e tiver uma espécie em extinção, um povo tradicional e tal, muda-se o povo tradicional, tira-se a espécie em extinção da lista e faz. Essa é a prática normal. Em muitos lugares você opta por não levar um empreendimento adiante porque ele vai ter um custo ambiental ou socioambiental muito alto. Então você precisa pesar essas coisas. O balanço de você explorar a Amazônia, terras indígenas e etc. para mineração não se paga. Não é interessante. Pelo menos não no nosso mundo. Se a gente estivesse falando do século XIX, pode ser que fizesse bastante sentido. Como quando abriram mais da metade do estado de São Paulo para plantação de café e para levar as ferrovias e etc., faria talvez algum sentido no período do positivismo e tal. Talvez fizesse sentido. Hoje em dia é muito difícil você colocar o capital da biodiversidade, da diversidade cultural, num mundo com uma crise de extinção acelerada das formas de vida e de mudança climática que está levando a um prejuízo na qualidade de vida, principalmente dos mais pobres, você colocar algum ganho financeiro para empresas de grande porte, ou seja, enriquecimento de poucos, sobre o prejuízo de muitos. Né? Então, e isso também é de certa forma que está travando um pouco a questão das hidrelétricas que estavam instalando naqueles locais? Deveria ser. Deveria ser. Né? Essa lógica é o que deveria travar qualquer coisa que não seja condizente com o desenvolvimento sustentável na sua essência. Né? Mas eu não acredito que seja só isso que está travando a implantação das hidrelétricas. O custo lá também não... Eu acho que o que está travando a implantação das hidrelétricas no momento é uma economia instável. Falta de investimento. É um investimento muito grande. Né? Por falta de investimento estrangeiro e mesmo das empresas nacionais por conta de uma economia com arroubos de bravata pueris. Né? Uma coisa assim, uma economia movida por uma criança com uma criança vendada com uma metralhadora. Né? E muito bom. E para falar agora, só indo para o final do nosso programa, acredito que quem está acompanhando com a gente aqui gostou muito, né? E para a gente retomar um pouquinho essa questão do fogo na Amazônia e tudo mais, a seu ver, quais são os cenários daqui para frente? Demora muito tempo para, de certa forma, isso se estabilizar, o Brasil conseguir começar a recuperar essas questões? Como vai ser? Olha, eu li hoje no jornal uma entrevista com o Noam Chomsky, que é um linguista e filósofo muito importante da atualidade. A esposa dele é brasileira e ele está sempre visitando o Brasil, ele está aqui no momento. Ele estava falando de uma reorganização da esquerda no Brasil para fazer frente à oposição para todo esse contexto que a gente já conhece, né, do qual faz parte a crise a crise ambiental, em específico a crise da Amazônia. E ele acha que é uma grande oportunidade. Eu não sei se há capital humano mesmo, em termos de liderança política, para fazer essa reorganização. Mas a oportunidade do ponto de vista de política ambiental, pelo menos, eu acho que é
que é muito boa para se usar como um ponto de inflexão. Para nesse momento se tomar partido do que realmente faz parte de valores pós-modernos, condizentes com o nosso momento histórico, com o nosso grau de evolução civilizatória, com o papel de protagonismo econômico que o Brasil pretende no mundo, já teve, né, agora perde por motivos nada louváveis, né, entre eles uma postura completamente inadequada dos nossos representantes, né? Mas eu acho que é um momento a ser aproveitado dessa forma, aproveitar para colocar os pingos nos is, mostrar quais são os limites realmente da atuação e qual é a postura que devem ter nossos claro governantes. Está muito claro para todo mundo o que é crime, o que não é, o que dá para fazer, o que não é, o que dá para fazer, o que é desenvolvimento sustentável, o que é realmente lucrativo. E quais são as consequências disso? Por exemplo, a indústria do couro já está sofrendo sanções. Não são sanções oficiais de governos, mas compradores do nosso couro, do qual 80% vai para a exportação, já pararam de comprar. A Timberland, que é uma indústria de calçado internacionalmente conhecida, já cessou a compra de couros no Brasil. Certo? Então, essa, entre outras, foi mais de uma dezena de empresas que parou de comprar couro do Brasil por conta das queimadas na Amazônia. Então tudo vai ter que se reorganizar para o Brasil continuar caminhando, o mesmo, né? vai acontecer com a soja, o mesmo vai acontecer com o milho e daí por diante. Então, até para a gente manter a competitividade como produtor de commodity, já que a gente vem passando por um processo de desindustrialização, né, a gente vai virar mesmo... um celeiro mesmo. Fundo de quintal, né, do mundo. Para a gente manter pelo menos esse status de fundo de quintal rentável, a gente precisa tomar cuidado com a nossa imagem. E hoje em dia, apesar de nós vivermos num mundo de aparências, né, que são muito fáceis de ser propagadas, né, as aparências também estão muito fáceis de cair. Existe muita informação é muito rápida. Isso, né? E pode surgir de vários lugares diferentes. E você não a controla mais como se pretendia e como se pretende, inclusive. Né? Então é muito difícil de você manter as aparências. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se não por um motivo louvável, então por malandragem e esperteza mesmo, né? Porque até para ser malandro o cara tem que ser competente. Muito bem. Eu agradeço muito, Thiago. O nosso programa vai chegando ao fim aqui, mas fica esse desafio hoje para o Brasil. Então nós vimos toda a dificuldade que é essa questão das queimadas na Amazônia, o quanto isso pode impactar o Brasil e o quanto nós temos que tomar aí muito cuidado com isso, ter a nossa reflexão a respeito desse ponto. Eu agradeço muito, Thiago. Muito obrigado por estar aqui no programa com a gente. E você que acompanhou com a gente, o programa hoje foi gravado. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua companhia. Você que mandou seu comentário também, agradeço muito. Amanhã nós voltamos ao vivo. Então nessa sexta-feira aí, telescópio especial ao vivo para você ao meio-dia. Eu te espero amanhã. Um grande abraço. Até mais. Boa, Thiago. Muito obrigado, viu? Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.